Um dos principais argumentos contra o teísmo clássico, a ideia de que Deus, além de possuir todos aqueles atributos que lhe são tipicamente atribuídos, como omnipotência, onisciência, omnibenevolência, também é atemporal, imutável, impassível e absolutamente simples. Bom, um dos principais argumentos contra essa noção de Deus é o argumento da incompatibilidade entre a onisciência divina e o conhecimento que um Deus onisciente deveria ter dos fatos tensos. Bom, eu quero explicar esse argumento de uma forma mais simples, para um público mais leigo, ok? Para um público que não é tão especializado, mas você também, que é um filósofo estudioso do assunto, também pode se beneficiar disso. Bom, o que são fatos tensos? O que são proposições tensas? A palavra tensa provém do inglês tense. Uma proposição tensa, uma tensed proposition, é uma proposição que está associada aos tempos verbais passado, presente e futuro. Então, tense, quando eu me refiro a tense, fatos tense ou fatos tensos, a tradução em inglês não é boa mesmo, e aí eu tenho que procurar alternativas para traduzir isso. Talvez fatos verbo temporalizados é uma das sugestões. São fatos que estão associados ou relacionados ao passado, presente e futuro. Então, para mim, um dos argumentos mais fortes contra o teísmo clássico é dizer que existem proposições tensas ou proposições que são verbo temporalizadas, no sentido de que proposições se referem ao passado, ao presente e ao futuro. Existem fatos tensos, ou seja, fatos sobre o passado, sobre o futuro e sobre o presente. A distinção, portanto, entre passado, presente e futuro, ela precisa ser objetiva, o que coaduna mais com uma teoria A do tempo, uma teoria dinâmica do tempo, com o presentismo, que é a noção do senso comum que nós temos do tempo, ok? A ideia de que somente o presente existe, passado passou, né, não existe mais, e o futuro ainda não existe, mas as coisas do futuro, ou o futuro, irá existir em algum momento. Ok, então, primeiro o argumento postula que existem fatos ou proposições tensas que são relacionadas ao passado, presente e o futuro. Só que uma característica de proposições tensas é que proposições tensas mudam os seus valores de verdade na medida em que o tempo passa. Por exemplo, pensa na proposição Paulo está sentado. Essa proposição, ela é verdadeira agora, mas ela não era verdadeira há alguns minutos enquanto eu não estava sentado. Eu me levantei hoje, fiz algumas coisas, etc. Levei meu cachorro para passear e, portanto, essa proposição não era verdadeira nesses momentos. E também ela não será verdadeira daqui a alguns minutos, daqui a algum tempo, quando eu me levantar da cadeira. Portanto, as proposições tensas, proposições verbo-temporalizadas, elas mudam seus valores de verdade na medida em que o tempo passa, na medida em que os eventos acontecem. Então, essa proposição, Paulo está sentado, era falsa, agora é verdadeira, em algum momento no futuro ela vai ser falsa novamente. Logo, proposições tensas, proposições verbo-temporalizadas dessa maneira mudam seu valor de verdade. Elas são verdadeiras em alguns momentos, depois elas se tornam falsas, depois viram verdadeiras novamente, etc. O que acontece? Ora, se dizer que Deus é onisciente é dizer que Deus conhece tudo aquilo que há para ser conhecido. Uma outra maneira menos técnica de dizer isso, a gente pode dizer que Deus conhece o valor de verdade de todas as proposições. Então, se existe uma determinada proposição X e ela tem um determinado valor de verdade que pode ser conhecido, Deus conhece esse valor de verdade. Ora, existem proposições tensas, as proposições mudam seu valor de verdade, essas proposições podem ser conhecidas e o valor de verdade delas também. E se essas coisas todas existem, um Deus onisciente deveria conhecê-las. Portanto, para que um ser onisciente conheça as proposições tensas, ele precisa manter, digamos assim, um rastreio cognitivo da mudança do valor de verdade dessas proposições. Ele precisa saber, por exemplo, que Paulo está sentado é verdadeiro agora, mas quando eu me levantar, ele precisa saber que essa proposição tornou-se falsa. Ou que Paulo está sentado agora é falsa. Da mesma maneira, a proposição Paulo está sentado no futuro, agora, pode ser falsa se eu me levantar, mas em algum momento ela vai se tornar verdadeira. Enfim, elas mudam. E um Deus onisciente precisa manter esse rastreio do valor de verdade das proposições. Qual que é o problema? O problema é que um ser
imutável, absolutamente imutável e atemporal, e ser atemporal implica em ser absolutamente imutável, se há mudança antes e depois e, portanto, não pode ser atemporal, um ser atemporal e absolutamente imutável não consegue ter esse tipo de rastreio cognitivo das proposições tensas, porque isso implicaria em mudança no intelecto divino. A única maneira de tentar evitar isso, até onde me consta, e para mim essa é a melhor objeção que o teísta, uma das melhores que o teísta clássico pode levantar, pelo menos, é dizer que Deus conhece as proposições tensas, mas não como proposições tensas, e sim como tenseless, ou proposições não tensas. Ou seja, os teístas clássicos podem tentar tirar o aspecto temporal, passado, presente e futuro dessas proposições. Dizer, por exemplo, não que Deus conhece que Paulo está sentado agora é verdadeiro, mas Deus conhece que Paulo está sentado no dia 3 de junho de 2024, em determinado horário, né, sei lá, às 11h38, de acordo com certos padrões estabelecidos para medir as horas naquele local, é verdadeiro. Então, Paulo está sentado em T1 é verdadeiro, Paulo está sentado em T2 é falso, né, um tempo posterior a esse, depois Paulo está sentado em T3 vai ser verdadeiro de novo. Então, Deus tem um conhecimento imutável. T1 é verdade que Paulo está sentado em T1, né, em determinado momento do tempo, é falso que Paulo está sentado em T2, e isso não implica em mudança no valor de verdade das proposições, do jeito que eu esbocei anteriormente, no sentido das proposições tensas. Deus pode ter um conhecimento dessas coisas, dessas proposições arranjadas dessa maneira, mesmo sem mudar o seu intelecto. Então, a estratégia é tentar reduzir as proposições tensas que Deus deveria conhecer a proposições, dizer que Deus as conhece de uma maneira não tensa, ou seja, de uma maneira não verbo-temporalizada. Deus não conhece algo do tipo é verdadeiro agora, é verdadeiro no futuro, é verdadeiro no passado. Deus conhece simplesmente acoplando certas datas a essas proposições. É verdadeiro no dia 3 de junho de 2024, 11h39 da manhã, 11h40 da manhã, e assim sucessivamente. Não é verdadeiro agora, é verdadeiro no futuro. Quando você tira esse caráter de agora, no futuro, no passado, que é o caráter denso das proposições, verbos temporais das proposições, então o valor de verdade delas não muda. Porque é sempre verdade que Paulo está sentado no dia 3 de junho de 2024, às 11h40. Mesmo quando eu me levantar depois, essa proposição continua sendo verdadeira. Paulo está sentado em tal dia, em tal hora, vai continuar sendo verdadeiro, mesmo que eu me levante posteriormente, porque eu me levantei em outro momento, mas ainda continuará sendo verdade que eu estava sentado nessa data que eu acabei de dizer, ok? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que vocês vão conseguir seguir. Esse é um vídeo rápido, não quero entrar em muitas tecnicidades, então estou tentando me livrar um pouquinho de ser desnecessariamente técnico, ok? Então, ok, você tem a estratégia dos textos clássicos, então, é tirar o aspecto tenser, o aspecto verbo temporal das proposições. Só que tem um problema, você não pode fazer isso e não comprometer a omnisciência divina, porque se você faz isso, ainda existe um aspecto da realidade, um certo tipo de proposição que captura um aspecto da realidade que vai deixar de ser conhecida, porque proposições tensed propositions, proposições tensas, verbo temporais, são diferentes e capturam um aspecto diferente da realidade do que as proposições não tensas, e, portanto, você não pode reduzir uma coisa à outra sem prejudicar o conhecimento divino, porque Deus seria ignorante dos fatos tensos. Fatos tensos existem, proposições tensas existem que se referem a esses fatos tensos, e, portanto, haveria coisas que Deus não conheceria e que podem ser conhecidas, mas Deus não conheceria. Logo, você, assim, prejudicaria a omnisciência divina. Então é difícil ver como que um Deus absolutamente imutável e atemporal pode conhecer proposições tensas. E se ele não pode conhecê-las, porque conhecê-las implica em mudança, por exemplo, Deus pode saber que horas é agora, se ele é absolutamente imutável e atemporal? Parece que não, porque isso está constantemente mudando. Agora é 11h41 e tantos segundos, agora é 11h41 e alguns segundos a mais. Daqui a pouco, agora é 11h42. Isso está constantemente mudando. Então, um Deus absolutamente imutável e atemporal não consegue manter um rastreio, um track cognitivo dos fatos e das proposições tensas, do aspecto tenso da realidade. Ele só pode conhecer essas coisas através de tentar tirar o aspecto tenso da realidade. Porém, se fatos tensos existem, você não pode fazer isso sem comprometer a omnisciência divina. Logo, um ser omnisciente precisa conhecer fatos tensos implicam em mudança no intelecto divino. Logo, Deus não é imutável e, portanto, também não pode ser atemporal, porque, como dito no começo do vídeo,
mudança implica em tempo na medida em que estipula, marca um antes e um depois, o que é condição suficiente para a temporalidade, ok? Então, ao meu ver, esse é um dos principais argumentos contra o teísmo clássico, um argumento que já foi desenvolvido por exemplo, William Lane Craig, Ryan Mullins no seu livro e alguns outros filósofos e teólogos. E é isso, esbocei-o aqui de uma maneira breve, mais simples. Talvez algum momento ficou um pouquinho mais confuso, mas acredito que a ideia geral dê para entender, ok? Ainda vou me aperfeiçoar melhor essa questão de vídeo do YouTube. Eu não gosto de ficar preparando muitos esboços, eu tenho alguma ideia, gosto de ligar a câmera, vim aqui falar o que eu penso sem ter muito esboço, sem ficar seguindo muito roteiro, né? Vamos ver até que ponto isso funciona, e é isso. Bom, esse é um dos principais argumentos contra o teísmo clássico. Qual que é a sua opinião? Você acha que é um argumento sólido, bom? Você acha que é um argumento bom, mas não acredita que é sólido por alguma razão? O que você pensa? É um argumento convincente, não é? Deixa eu saber a sua opinião, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Na medida em que eu tiver tempo eu posso respondendo. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye.